E Luciano, tá bom? Boa noite. Como é que tá as modas aí? Alguma novidade? E o rins, melhorou um pouco? Ei, Ariana, tudo bom? Sumida, hein? Seja bem-vinda, boa noite. Vamos guardar só um minutinho, tá? Para fechar às 19h30 para a gente começar, tá bom? Tô tentando pôr uma musiquinha aqui para ajudar. Ah, era só infecção, não tinha pedra então não? E você, Ariana, como é que tá? Tá mais tranquila? Vamos arrumar um... Você conhece Arrebenta Pedra? Quebra Pedra? Milu Vilas, boa noite, bem-vinda. Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início à nossa conversa de hoje. O assunto que a gente quer trazer para vocês hoje, para os amigos, é exatamente a respeito de... o nosso tema principal é a fibromialgia, né? Todo esse processo que a gente desenvolveu, o MIAMI, o Manual de Instrução. E Verônica, boa noite, bem-vinda. Para Auto Mente Equilíbrio. O foco principal, o objetivo é por compaixão às mulheres que sofrem dessas dores, né, que chamam de fibromialgia. Nós já falamos em outras lives aí, e então a gente vamos ver se a gente consegue fechar mais o assunto. E, claro, não só em relação à fibromialgia, né? Porque fibromialgia, eu posso colocar assim, é como se fosse o ápice da somatização de dores, né? Mas toda dor, ela tem o processo de formação no corpo seguindo mais ou menos os mesmos passos, né? O evento de alto estresse, a reação instintiva, a forma como se é interpretado esse evento depois do evento, né? Como se lida com ele. Então isso ao longo dos anos é que vai fazendo com que o corpo comece, vamos chamar assim entre aspas, né, a gritar, a reclamar com dores. E a função das dores é fazer com que a pessoa comece a buscar solução para a dor, e ao encontrar a solução ou alguns caminhos que levam à solução, a pessoa vai começar a se autoconhecer. Esse é o objetivo da dor. Por isso que existe a dor, né, no nosso sistema. E eu diferencio um pouco dor de sofrimento. A dor é física, é porque dói mesmo, né? O sofrimento, eu já digo que é quando a gente não conhece a causa da dor, quando a gente não sabe como tratar essa dor, né? O porquê que ela aconteceu, sabe? Aí a gente vai passar a ter também, além da dor, a gente vai ter o sofrimento por causa disso, né? Que é por não conhecer, como é que a gente pode falar assim?
por colocar esses fatores na mão de outras pessoas, né? Que seja um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. A pessoa, ela não conhece, ela não sabe o porquê disso na realidade, né? Na maioria dos casos. Então é isso que a gente chama de sofrimento, tá? Então, eu hoje até fiz uma colinha aqui, porque a gente usa muitas correntes de pensamento, né? Inclusive as religiosas, algumas coisas da ciência, algumas coisas são deduções nossas, e a gente vai lá, volta cá, e para a gente não perder o rumo, né? Manter uma direção no nosso papo, então eu fiz até uma colinha aqui hoje. Então é o seguinte, nós podemos colocar que toda a dor, ela é fundamentada em 3 pilares principais. Eu gosto do número 3, de arrumar 3 pilares, porque um só, né, desequilibra, 2 também balança para lá e para cá, e 3 fica firme, né, tem apoio. Então toda vez que uma ideia surge, boa noite Roniele, bem-vinda. Toda vez que uma ideia surge, eu procuro fundamentá-la em 3 pilares, tá? Por isso que eu sempre procuro fazer isso. Então as dores, eu coloquei assim, os 3 pilares que causam a dor. Um é o instintivo, outro são as crenças, e a outra, os nossos pensamentos. Então, dentro desses 3 conceitos, que não necessariamente estão nessa ordem, né, a gente consegue encontrar um caminho para a causa da dor e, com isso, uma solução para a dor. Tá? Fala, irmãozinho, tá bom? Tá subido, hein? Boa noite, bem-vindo. Eu já quero adiantar para vocês qual é a direção que nós vamos seguir, tá? Lá na frente, a solução para as dores, e eu falo solução para as dores físicas. Só um minutinho, deixa eu aparecer um som aqui que não devia. A solução para isso, para as dores e para o sofrimento, eu vou resumir numa frase só. E nós vamos conversar para chegar nesse ponto de uma forma lógica, racional, inteligente, sem... E outra coisa, coisas que a gente tem, qualquer pessoa pode desenvolver isso, tá? E essa frase é: abrir mão do controle. Se quiser, anota aí, eu já tenho recomendado que os amigos, né, tragam uma folha para anotar algumas coisinhas, porque até depois, se surgir alguma dúvida, né, fica fácil colocar no comentário da live e tal, tá bom? Então o objetivo que nós vamos tentar fundamentar, explicar, é a causa e a solução. A solução é abandonar o controle, essa nossa arrogância de querer dominar tudo, fazer tudo de uma forma perfeita, né? Faz com que, como a gente não tem esse domínio, esse controle de tudo, isso começa a causar conflito, tá certo? E o conflito começa a causar dor, e a dor, sem esse entendimento, começa a causar sofrimento. E aí a coisa começa a andar para baixo. Tá certo? Milo, sim, Milo. Você não é assim, não. Eu espero que hoje você vai entender o que nós somos. A gente, às vezes, está assim. Tá bom? São 2 conceitos diferentes, né? Então, vamos lá. O primeiro pilar, o instintivo, porque toda live nossa a gente usa esse conceito.
o instinto animal sob direção que o nosso corpo funciona. Repetindo, nós já falamos isso também, biologicamente falando, fisiologicamente falando, nós somos animais, mamíferos, e temos reações instintivas igual a todo animal. Então, se eu quero entender quais são os processos de reações que nós temos ao enfrentar eventos de estresse, eu posso estudar os animais na floresta, porque a nossa origem, né, do ser humano é na floresta. Os primeiros homens, o Homo sapiens, né, vivia nas cavernas, nas florestas, cheio de bicho, vivendo, era uma sobrevivência todo dia. Então a gente tem um instinto apurado, mecanismos de defesa que nos fazem enfrentar situações de perigo, tá certo? Só que, qual é a diferença entre nós e os homens da caverna? Os homens da caverna viviam na floresta. Os predadores deles eram as feras, tigres, leões, dinossauros, talvez, vai saber, né? Estão entendendo? E quais são os nossos predadores? Nós criamos a nossa floresta, tá certo? A selva de pedra, né? Já teve até uma novela com esse nome. E nós nos tornamos os nossos predadores. Mas as nossas reações instintivas são as mesmas dos homens da caverna. Compreende isso? Então, com esse conceito, você vai entender por que em determinadas situações eu sinto raiva, eu quero brigar, eu quero bater. Em outras situações eu quero fugir, tá certo? Em algumas situações eu fico tentando prever, para prevenir onde o predador vai estar, para eu poder me esquivar dele. Boa noite, filhote, bem-vindo. Ou essa é a saída que poucas pessoas, que essas ciências psíquicas não perceberam ainda. Existe a reação de fuga passiva, que é a pessoa querer sumir, se esconder, desaparecer, tá certo? Então, esses três modos de reação instintiva, elas vão acontecer em todas as vezes que qualquer um de nós enfrentar uma situação de perigo, de ameaça, tá certo? No caso da fibromialgia, qual que é o mais comum que a gente encontra toda vez que eu entrevisto uma pessoa? Normalmente é mulher, 90% dos casos é mulher. Qual que é o evento de estresse que essa mulher viveu? Perda. O que é perda? É a sensação de que algo foi tirado. Como é que a gente posso colocar assim? É a questão instintiva da pessoa. Alguma coisa dentro do foco afetivo dela, pode ser uma pessoa, pode ser um lar, uma casa, pode ser um emprego que ela gosta muito, qualquer coisa, né? Pode ser um objeto, qualquer situação em que a mulher tenha o foco de afetividade, então, quando esse objeto, essa pessoa, essa coisa sai, né,
da percepção da mulher é o que eu chamo de perda. É a sensação de que algo lhe foi tirado. E como que isso afeta o instinto da mulher? Primeiro, por que a mulher tem esse instinto mais aflorado do que o homem? Nós já explicamos, mas vamos passar rapidamente aqui para seguir o raciocínio. A mulher, os dois gêneros, né, que existem em toda a natureza, inclusive na divindade, ela tem dois polos de energia, o feminino e o masculino. Qual que é a energia masculina? É a energia da criação, da ação, do fazer, né? De inventar, de criar. Qual que é o feminino, a característica feminina do gênero? É o de cuidar, é de receber e transformar aquilo em algo maravilhoso. Os exemplos que a gente usa é muito fácil, né? O espermatozoide, uma coisa minúscula, que a gente nem sabe como é que aquilo existe, de tão minúsculo que é, e um óvulo, uma célula, né? Quando o espermatozoide age no óvulo, ele acontece um impacto energético nisso, que faz com que essa célula se transforme em 2, em 4, em 8 e vai, se cada uma segue um caminho de especialização. É uma coisa fantástica se a gente for olhar isso, né? Nós temos um irmãozinho aí que trabalha com a parte genética, só que é de gado, mas não é diferente da nossa, né? Então, ele sabe muito bem como é que é essa maravilha. E a gente, qualquer um de nós, pode pegar um documentário aí, né? Só pesquisar no YouTube ou qualquer outro. Ei, Juju, bem-vinda, boa noite. Qualquer outro contexto desses aí, que tem vários, né? A gente fica maravilhado como é que isso funciona, como isso acontece. E isso é o poder do sagrado feminino, fazer essa transformação de uma coisa mínima a um ser pronto. Quando entrega, né? Quando entrega para o universo, daí a 40 semanas, que na verdade são 40 luas, né? Então entrega um ser pronto. Recebeu um minúsculo espermatozoide e entrega um ser prontinho, daí a 40 luas. Compreende? Então esse fator, aí depois disso vem aquele cuidado do perfil feminino, de fazer aquilo, não só de nascer, né, mas de cuidar, de amamentar, da energia através do leite, até que esse ser consiga andar com as próprias pernas, né? Uma mulher pega uma casa fria de tijolo, de cimento, e transforma aquilo num lar. Ah, que coisa maravilhosa, né? Não quer dizer que o homem pode fazer isso. Existem homens que têm um corpo de macho, né? O corpo macho, mas homens também que têm essa habilidade, né? Um chefe de cozinha que desenvolve uma receita, entende? O processo de desenvolver, de pegar uma ideia, um pensamento e desenvolver esse pensamento, né, é da característica feminina. Criar a ideia é da característica masculina. É isso que as pessoas precisam entender de gênero, para acabar essa confusão que existe no mundo aí de machismo e de feminismo. Tá certo? Então, voltando ao nosso assunto, a mulher, então... Ô, priminho, tá bom, querido? Bem-vindo. Nosso primo psicanalista, né, que sempre nos ajuda aí com as ideias. Então, essa característica feminina faz com que a mulher seja mais susceptível à fibromialgia.
por conta desse cuidado que é instintivo nela, da fêmea, da mãe, né? Qualquer coisa que cair dentro da ação da mulher, ela tem instintivamente a ligar aquela antena de tornar mãe daquilo, de cuidar daquilo, não só dos filhotes, né? Mas de qualquer pessoa, de qualquer situação, compreende? Então, aí vem aquela pergunta: por que que uma coisa tão bonita, um instinto tão bonito, um processo tão maravilhoso, vai desencadear no final das contas tanta dor como na fibromialgia? Não é uma pergunta interessante? Então, o que eu posso colocar para vocês? É a questão sob o meu ponto de vista, é do exagero. É que aquilo tem tanta coisa minha, né, da mulher, tem tanta coisa da mulher naquele projeto, que ela... E vem aquelas coisas, né, de sociedade e de religião, que a mulher parece... A mulher não, o ser humano começa a ter a ideia, a ilusão de posse, como se aquilo fosse dela, dele. Vocês estão entendendo? Aonde que está o ponto que vai sair de uma situação natural para uma situação dolorida? É tanto amor, é tanta paixão por aquilo, por desenvolver aquilo, e não é para menos. Mas a pessoa que não consegue fazer essa separação do que é meu, que eu pus naquilo, e do que é da vida, do universo, ou do criador, criadora, que faz parte da criação, aquilo não é meu. Eu não tenho posse daquilo. E por eu não ter posse, mas eu ter a sensação de posse muito forte, não é? Quando aquilo me é tirado, estão entendendo? Aí vem a reação instintiva da luta, da raiva. Não, é meu, é meu, é meu. Vocês estão compreendendo? Por isso é que a musculatura é de correr atrás, de segurar aquilo que foi tirado. E vem aquela questão principal também. Qual é o predador que me tirou aquilo? Aquilo que é o objeto do meu foco, que é foco, né, da minha afetividade. Então, é onde vem o sofrimento, sabe? É tanto sofrimento nesse sentido, e aí vem a questão instintiva das células. Essa é o diferencial que a gente traz para vocês no Miami. Nós precisamos olhar para o corpo humano como um universo, um micro-universo cheio de vida. É pura vida. Cada célula do corpo é um ser vivente, além dos exteriores, dos vírus, das bactérias. Ei, Ingrid, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Além dos vírus, as bactérias, os bacilos e não sei mais o que, tanto nome, né? Mas o nosso corpo é um universo. Entendam isso. E cheio de vida. Cada célula do nosso corpo tem no seu DNA uma informação registrada nela que faz com que ela funcione de determinado modo dentro do órgão a que ela pertence. Então, esse processo meu, e vamos botar assim uma outra analogia, para essa célula do meu corpo, do órgão do meu corpo, eu sou o Deus dela.
o que eu mando ela fazer, ela vai tentar cumprir. Só que ela tem um processo que é natural dela, que é da natureza dela. Está registrado nela do Criador. Eu vou falar um pouquinho disso na hora que a gente for falar de crenças, tá? Então vamos entender isso então. Existe o Criador de todas as coisas, de tudo que você pensar, tudo. Não existe nenhuma mínima partícula que não tenha vindo dessa fonte criadora. Essa fonte criadora, essa energia, essa inteligência faz com que a nossa estrutura física aconteça. Nós temos um videozinho, vocês lembram, do pé de milho, daquela formação do esqueleto humano. Isso tudo veio da criação, gente. Existe tanta força, tanta inteligência nisso, mas nós que recebemos isso para a gente aprender a ser uma imitação do grande Criador, então a gente começa a cometer esses deslizes, da gente achar que sou eu que estou criando o meu corpo. Eu até tenho um pouco de domínio, porque eu estou aprendendo a fazer isso. Vocês estão conseguindo entender? Ou tá ficando embolado? O meu corpo está à minha disposição em partes, não é todo. Eu não consigo comandar o funcionamento do meu corpo. O sangue está lá fluindo. Entendeu, Milo? Consegue? Tá ficando claro? Uma parte eu consigo comandar, a outra parte ela tem a instrução dela, tal qual eu, estou sujeito a essa criação do todo, que eu chamo de todo. As células do meu corpo, como seres vivos também, como filhotes, também estão dentro dessa energia, dentro dessa inteligência. Então, assim como elas fazem cocô, elas comem, fazem cocô, precisa de energia, E elas têm uma função dentro do órgão dela. Tá certo? E essa função, ela tem vamos dizer assim, ela tem uma velocidade de reprodução. Igual a gente não tem X anos, que o ser humano vive, nasce, vive, cresce tal e morre. Não é assim? A célula é a mesma coisa. É claro que um períodozinho menor. Estão entendendo? Mas dentro do órgão que ela funciona, que ela trabalha, ela tem uma informação do que ela precisa fazer. Então, com essa arrogância que eu tenho, eu começo a dar ordens para essa célula e ela começa a funcionar sobre dois comandos. O comando natural que ela tem e o comando que eu estou dando. Como que é esse comando que eu dou para as células? Bioquímica. Estão entendendo? Como que acontece essa bioquímica? É simples. É simples de entender. Quando eu enfrento uma situação e essa situação me provoca raiva, o que acontece com as glândulas do meu corpo? Que a gente fala várias vezes aí. Vou produzir adrenalina, cortisol, glicose. Estão entendendo? Essa bioquímica, quem que vai lidar com essa bioquímica que eu estou jogando no sangue? Que as minhas glândulas, que estão todas conectadas entre si, elas vão jogar no sangue essas substâncias. Então as células do meu corpo vão receber essa comunicação através dessa bioquímica. Então,
o hormônio que a gente gosta de usar muito, né? Porque ele é tóxico em altas doses, em overdose, o cortisol. Tá certo? Então, o cortisol no sangue vai fazer com que a célula se alimente, viva num ambiente tóxico. Como que uma célula vai sobreviver bem, vai trabalhar bem, se o ambiente que ela está vivendo está tóxico? A gente pode até usar um exemplo que o Dr. Laí Ribeiro, eu gosto muito de ouvir a ideia dele, os conceitos que ele apresenta. Ele fala assim, pega um aquário, né? Uma água lá bonitinha e tal, oxigenada e tal, tereré, e deixa aquela água estragar. O que vai acontecer com o peixinho? É o mesmo processo que vai acontecer com as células do meu corpo. Se a minha arrogância jogar cortisol no corpo constantemente, as células do corpo vão viver num ambiente tóxico. Então elas não vão funcionar adequadamente. E quando chega no limite, elas vão gritar de dor. A dor é um grito da célula dizendo que não aguenta mais viver dessa forma. Compreende? Então o que a dor vai fazer com a pessoa? Vai fazer ela parar. Fisicamente falando, ela não aguenta sair mais para a selva, né, para caçar, entende? Ela vai parar. A dor é para fazer a pessoa parar. Aí existe a diferença do animal para o ser humano. O corpo para, mas aí vem o outro pilar que nós falamos aqui, o pensamento. Entende? O que acontece? Por que acontece essa overdose de hormônios que vão se tornar tóxicos para as células? Enquanto toda vez que eu pensar nesse evento, nessa coisa que me foi perdida, que um predador veio e tirou de mim, o que vai acontecer no meu corpo? A reação bioquímica no meu corpo vai ser a mesma daquela que eu tive no momento que aconteceu o evento. Então, olha só como é que a linha, né? A linha de separação, às vezes, é fina. O que eles chamam lá de borderline, né? A borderline, todo mundo é borderline. O que faz a diferença é a largura da linha, né? Quanto mais a pessoa sofre, quanto mais for impactante essa dor, mais estreita é a linha. É isso que é um borderline. Tá certo? O bipolar, todos nós somos bipolares, todos nós temos isso. Raiva e tristeza, né? Agir e ficar quieto, todos nós temos. O que faz a pessoa ir lá e vir cá assim? É a dor. Quanto mais for a dor desse evento, mais alegre ou mais triste a pessoa vai ficar. Então ela tem tendência, quando ficar alegre, ficar muito alegre, quando ficar triste, ficar muito triste. Entende? É o balanço, né? Da polaridade, é o balanço. Então, voltando ao nosso assunto. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, os nossos pensamentos é que se tornaram um problema, entre aspas, né? É um problema se a gente não souber o que é um pensamento e como usar o pensamento. Estão entendendo? Esse é que é o segredo que o ser humano precisa aprender para poder sair do estágio de macaco, de chimpanzé, passar para ser humano, aprender a lidar com o pensamento. Porque o que acontece com o chimpanzé na floresta, ou com o homem das cavernas, que era pouca diferença,
né? Instintivamente não tem diferença nenhuma, na verdade, né? Só que o ser humano, por ser mais inteligente, conseguiu desenvolver ferramentas, e o fogo, etc, etc e tal, e acabou dominando tudo. E desenvolveu agora a própria floresta e tornou predador de si mesmo, porque não sabe, não aprendeu, o sistema não ensina. Estão entendendo? E aí nós vamos depois entrar nas questões das crenças. Então, o não saber lidar com o pensamento é que é a questão. Porque no evento de estresse, siga seu instinto. Essa é a mensagem. O seu instinto, ele existe para isso, para que você sobreviva da melhor forma possível, com o menor dano possível ao evento de estresse que você viveu, que você está vivendo na realidade, né, do momento. Então siga seu instinto. Se o seu instinto for de gritar, de bater, de morder, de correr, sabe, de se esquivar, faz o seu instinto. Não espere. O problema nosso, nós nos tornamos presas fáceis uns dos outros, porque a sociedade impõe que você haja sempre em cima da linha, né? Você não pode sair da linha, você não pode... você vê uma criança, né? Uma criança parece que ela precisa... vocês me perdoam assim de falar lascado, né? A criança não sabe reagir a um abusador. Normalmente o abusador está dentro de casa, né? Então a criança não aprende essas coisas, o que fazer. Ela tem um instinto de fazer. Eu sei que todos nós temos. O filhote tem também, né? Normalmente o instinto do filhote é ficar... acontece uma supressão de hormônios, né? E ele ficar para ver se o predador perde o interesse por ele. Vocês estão entendendo? Então é por isso que existe depois, anos depois, isso vai formar o estado depressivo. Tá bom? Então, sempre que o ser humano, com pouco conhecimento, com pouca experiência, a tendência das reações instintivas vão acontecer. E escute, faça, ensine suas crianças a agir instintivamente. Se não está bom, grita, briga, corre, pula, bate, morde. Entende? É isso que a gente precisa ensinar para nossas crianças, para elas não serem as presas tão fáceis que elas estão sendo na nossa sociedade. Tá bom? Os próprios familiares se tornaram predadores das crianças. Coisas que a gente não vê numa família de chimpanzé. A gente faz isso. Estão entendendo? Por que isso acontece? Crença. Crença. Voltando para o assunto da mulher, né? Igual nós já falamos aqui em outra live, aquela historinha do Adão e Eva, né, que colocou a mulher como o ser mais inferior da natureza, quando a mulher é o ser mais poderoso que existe. Então é a capacidade da mulher tem de transformar as coisas. Mulher que eu digo o gênero, né, feminino. Tá bom? Então, nesses aspectos é que a gente precisa trabalhar esse entendimento. Então, voltando ao pensamento. Já falamos isso várias vezes também. O pensamento nada mais é que uma forma que nós temos de experimentar as coisas. Quando eu começo a pensar em determinada coisa, objeto, projeto, pessoa, eu vou produzir no meu micro-universo os mesmos hormônios que
que vão ser produzidos quando aquilo realmente estiver acontecendo. Então, o que vai gerar a dor da fibromialgia, né, tantos anos depois? O evento de perda aconteceu. Toda vez que a mulher tiver notícias de perdas semelhantes, no noticiário da TV, no capítulo de novela, conversando com uma pessoa, com um amigo, que o assunto entrar na pauta, o pensamento dela entrar naquele processo, os hormônios produzidos do corpo dela vão ser os mesmos. Por isso acontece a overdose desses hormônios que vão se tornar tóxicos para o organismo. Então, o que fazer? Como é que a gente começa a resolver isso? A gente precisa mexer nas crenças. As crenças, toda a sociedade, a estrutura familiar, há séculos e séculos, a estrutura social e principalmente a estrutura religiosa vem vem impondo na cabeça do ser humano esse processo destrutivo. A mídia todo dia coloca pensamentos de desespero, de problemas. Não que não aconteça os problemas, não é isso. Os problemas estão acontecendo, porque já está no ciclo, né? A gente precisa pegar esse ciclo que já está se repetindo gerações após gerações e precisamos mudar isso. Está entendendo? Não é que eu não vou ficar sem olhar as notícias, eu preciso fazer isso, né? Se a gente quiser sobreviver na selva que nós criamos. Mas eu não posso deixar que esses pensamentos enxertem a minha mente e eu ficar produzindo, gestando esse pensamento. Vou falar uma coisinha para vocês aqui. Vocês já ouviram a historinha historinha não, nesse caso o ensinamento, né, do mestre lá sobre o joio e o trigo, né? Você sabe o que eu penso particularmente? O que é o trigo? São as ideias, as ondas de pensamentos que levam o ser humano para a vida, para fazer, para desenvolver, para aprender a ser um filhotinho, né, do Criador. O que é o pensamento trigo, né? O que é o pensamento joio? O pensamento joio é essas coisas que a gente vê aí. Medo, né? Todo dia. Então, o que a gente começa a fazer? A selecionar os pensamentos. Mas como assim selecionar? Eu não consigo ficar sem pensar, né? A prova está aqui, ó. O pensamento esquenta. Dizem, né, que a energia que a gente produz no cérebro quando está pensando dá para acender uma lâmpada. Então dizem também que é esse calor, né, que faz com que a semente, né, também tem um masculino e feminino aí no cabelo. Então falam que isso não gesta cabelos, né? Então está explicado aí. Então a pessoa fala assim, mas eu vou parar de pensar? Não faz sentido, né? Porque se a natureza levou dezenas de milhares de anos para a gente ter um DNA desenvolvido nesse grau de perfeição que a gente vê na natureza, e acrescentou essa habilidade nossa que é pensar, e eu vou deixar de pensar? Não faz sentido. O que eu preciso fazer é aprender a pensar. Tá bom? Então, para mim pensar bem, para os meus pensamentos serem úteis, pensamento trigo produzir trigo,
Eu preciso fazer o quê? Selecionar meus pensamentos. E o que eu vou fazer com os pensamentos ruins? Faz nada. Faz nada. Deixa passar. Não conversa com eles, não dá atenção. Você pode até imaginar, né? Que é como se fosse uma pessoa, e não deixa de ser também, como se fosse uma pessoa falando com você, né? E a gente não escuta, não conversa, não deixa falando sozinho, deixa o pensamento falar sozinho, os que não te agradam, né? Os que te agradam você pega e gesta, desenvolve. O que um pensamento trigo vai desenvolver no seu sistema? Vai desenvolver trigo, né? Como diz aquela música lá do Milton Nascimento, vai dar uma baga de trigo, né? Do trigo forjar o pão, o milagre do pão, né? Então, e o que eu vou fazer com o pensamento joio? Faz nada, não planta ele, não deixa ele gestar, não deixa ele crescer no seu pensamento. Ah, mas eu estou pensando, eu estou com perigo, amanhã eu tenho que ir em tal lugar, eu estou com medo porque pode acontecer isso, e se acontecer aquilo? Bom, toma as precauções adequadas, né? Ninguém pode sair para a rua hoje como se estivesse indo para o Jardim do Éden, porque a selva que nós criamos aí ela é terrível, ela é perigosa mesmo, né? Tome as suas providências, né? Mas vai dormir, tira isso, deixa o pensamento fora. Amanhã, depois que você acordar, você vai lá, pega o pensamento, ah, não, agora eu vou para tal lugar perigoso. Então você vai se prevenir. O que não dá para a gente fazer, que é o que vai gerar essas dores, né, é ficar conectado a esse pensamento joio 24 horas por dia. Conseguiram pegar a ideia? É claro que dentro do processo que a gente desenvolveu, nós usamos várias analogias, a gente estuda qual é o evento gatilho da pessoa, né, para poder orientar melhor de como fazer isso, como fazer essa seleção, essa desconexão com esse pensamento. Obrigado, filhote. A gente ajuda a pessoa a entender o processo, porque ela entendendo, isso muda a forma com que ela passe a funcionar. Compreende? Eu gosto de usar o exemplo da nossa amiga Angélica. Eu posso falar o nome porque ela permite. Ela até colocou no nosso grupo do Face o depoimento dela de se livrar da fibromialgia. Porque o exemplo dela foi muito bom para a gente, né? Porque ela é técnica de enfermagem, já com a carreira, já no final de carreira já, né? Já está para aposentar. Só não aposentou ainda por causa dessa pandemia. Ela está na linha de frente lá. Mas ela sofria de fibromialgia há 12 anos. 12 anos. Enfermeira, com acesso a toda a informação da medicina, todos os exames. Compreende o que eu quero colocar para vocês? Quando ela conheceu o processo Miami, o projeto Miami, ela se envolveu no projeto, entendeu. Um certo dia ela acorda sem as dores da fibromialgia. Segundo ela, em torno de 90 dias, ela conseguiu fazer essa mudança. Estão entendendo? Então não aconteceu nenhum milagre. Quer dizer, o milagre aconteceu. Ela mudou o modo com que o corpo dela passou a funcionar. Vocês estão entendendo? Lá nos Evangelhos de Jesus tem uma passagem interessante. Ele fala... Vocês não reparam eu falar dessas coisas eu gosto dos ensinamentos de Jesus, mas eu não entro no aspecto religioso não, tá?
para mim, são ensinamentos de um mestre da humanidade, tá bom? Então eu olho as palavras dele, que foram mudar a alquimia do corpo. Exatamente, filhote. É isso aí. Então, apesar dele não ter escrito nada, né, foram os discípulos dele que escreveram o que ele falava. Então tem muita coisa lá que a gente olha, observa, estuda, raciocina, reflete. Então conta que ele encontrou com 10 leprosos e curou os 10. Um desses 10 voltou e seguiu a Jesus. Continuou curado. Os outros 9 voltaram a ficar doentes. Então, é claro que os religiosos, né, que trabalham para as instituições religiosas, vão dizer que é aquele negócio de seguir Jesus, não sei o que tem, do milagre, etc. Mas não é. Você sabe o que aconteceu com esses 9? Quando eles se viram curados, sarados, eles voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam, que os levaram a ficar doentes. Vocês estão entendendo a diferença do entendimento? Então, o processo que a gente fala de abandonar o controle para sarar o corpo. O que vai acontecer quando eu abandono essa minha arrogância? Porque quando existe outros R's que eu gosto de falar também, que é a pirraça, né? Quando algo sai fora do meu controle, além da arrogância de ter querido controlar aquilo, existe a pirraça, porque saiu do meu controle. Aí eu começo a fazer pirraça. Também tem R, também produz cortisol. Estão entendendo? Por isso que eu gosto de relacionar os R's. Quais são os outros sentimentos R que produzem muito cortisol? Rancor, remorso, irritação, ira, né? Não tem um pecado capital lá que é a ira? Vocês estão entendendo? E como que acontece isso? Você produzir raiva, você viver no estado de raiva, é a mesma coisa que você pegar brasa para jogar nos outros para queimar. É você que vai se queimar. O cortisol vai fazer mal para o seu corpo, para o seu organismo. Então, as fibras do seu braço, né, que quer agarrar aquilo que foi tirado de qualquer forma, então vai fazer essa ação com que as células do braço tenha que, mesmo com o braço parado, a ordem psíquica para que o braço funcione, para que o braço agarre, para que o braço fique tensionado para segurar aquilo, é isso que vai gerar dor. Vocês compreendem como é que é o processo? A célula vai obedecer a esse comando. Estão entendendo? Então, a pessoa vai ficar como se ela estivesse segurando, agarrando, abraçando algo 24 horas por dia. Não tem músculo que aguenta, não tem nervo que aguenta. As fibras não aguentam. Repare, entrou um bichinho aqui. Entende? Então, o outro tópico, né? Nós falamos aqui do instinto e falamos aqui do pensamento. O outro tópico que liga as coisas, a crença. A crença é um dos piores problemas nossos, dos seres pensantes. Porque toda crença, ela tem um pensamento que foi implantado na nossa mente. Quando eu falo a vocês, entende nós, tá? Então, você já deve, na sua infância, eu tenho quase que certeza absoluta que você ouviu falar isso assim: não faça isso porque Deus castiga.
Não já? Então você veja bem, uma criança já começa, desde pequenininha, desenvolver, gestar na mente, no pensamento, foi implantado um pensamento na mente dela, um joio, um pensamento joio. Deus castiga. Então ela começa, Deus castiga, aquilo entra no sistema dela. Quando ela faz uma arte, né, que, vamos dizer assim, que dá merda, ela mesmo, ela vai entrar naquela situação, estou ferrado, Deus vai me castigar. Como que Deus castiga? Estão entendendo? Então, aí a gente precisa, para poder quebrar essa linha de raciocínio, como o exemplo que a gente está usando, a gente precisa o quê? Mudar a forma com que a gente entende o que é Deus. Aí você fala assim, mas você vai mexer na crença, cada um pode ter a crença que quiser. Claro que pode, tem todo o direito, né? Mas eu quero chamar a atenção sua para que essa crença que você tem, ela é sua ou ela foi depositada em você? Essa é a pergunta que eu peço a você que reflita sobre isso. Entende? Vocês lembram na live passada que nós falamos da sessão que acontece, que a pessoa bate aqui na glândula timo, dizendo minha culpa, minha grande culpa, minha máxima culpa, em cima do timo aqui, ó, a glândula que produz a emoção, que recebe, né? Tem um chakra aqui, ó, que expande e contrai as emoções. Aí a pessoa está angustiada, está sentindo dor no peito, o peito apertado, coração partido, coração dilacerado, né? Não sabe por que aquela dor. Vai no médico, pensa que é o coração, né? Que a glândula timo, ela está diretamente ligada ao coração. Toda glândula tem um órgão dela compatível, sabe? Então, aí vai lá, gasta dinheiro, consulta, médico não tem nada no coração, mas tem dor no peito. Por que tem dor no peito? Compressão da glândula timo. O que é isso? Tristeza, angústia, medo, faz essa compressão. Ela não funciona bem, ela trabalha apertada mesmo, ela não funciona como ela foi desenvolvida pelo Criador para funcionar. Ela está sobre a minha arrogância, sobre a minha pirraça. Estão entendendo? Por isso ela está doendo, dói, aperta. Entende a relação das coisas? Então, é nesse processo que a gente pode mudar. Mas como assim? Então, Deus não é o que eu acredito ser? Bom, eu não sei. Então eu quero passar para vocês a ideia que eu aprendi a respeito, que a gente pegou lá de Hermes Trismegisto. Ele chama de todo. O que é o todo? Tudo. Tudo está no todo. Obrigado, Luciano. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo. Não tem nenhuma mínima partícula que está fora do todo. Isso é que é o Criador, ou Criadora, né? Porque tem a criação, o universo também só existe porque existe o gênero masculino e feminino, porque Deus e não deusa. É mais para deusa do que para Deus. Está entendendo? Pelo que acontece, né, no universo. É só você olhar aí para fora, olhar para o Sol, para as estrelas, olhar para esse mundo afora, para o universo afora aí. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa fala assim, mas Deus falou isso, Deus falou aquilo. Isso é mentira. Isso é totalmente mentira. Eu vou aplicar uma analogia para vocês entenderem por que isso é impossível de acontecer. Imagina que eu pego o meu barbeador
vou lá na usina de Itaipu e ligo a tomada do meu barbeador lá na energia, do jeito que ela é produzida lá. O que vai acontecer? Exatamente. Mas eu vou explicar por quê. Aí, o que vai acontecer se eu ligar meu barbeador lá? Vai torrar tudo. Por quê? É energia demais, é coisa demais. É fora do aparelhinho, eu não aguento aquilo. Então, como vai explodir tudo, não é, Luciano? Você entende bem do assunto, né? Vai torrar tudo. Então, o que acontece com a energia de Itaipu, que ela vai chegar para a gente poder usar ela aqui em casa, tranquilo, com segurança? Ela vem sendo rebaixada, transformada, adaptada, porque aí a gente consegue usar ela em casa sem torrar tudo. Não é isso aí, Serginho? Tá aí o nosso amigo aí da SV, da Sérgio Verônica Girolando. É isso aí. Então, o que acontece com essa energia, essa inteligência criadora de todo o universo? Todo. Não tem parte, não. É todo. Para a gente conseguir receber, conectar com essa energia... Ei, Deise, custou, hein? Bem-vinda, boa noite. Para eu conseguir receber essa energia. Então, o que acontece com o Criador, com a criação, é a mesma coisa. Os seres que já estão com a consciência expandida a tal grau, não existe uma consciência que chegue próximo à do Criador. Não acredito nisso. Mas existem seres cuja consciência já está muito mais próxima dessa grande consciência, e eles é que fazem essa adaptação. Está quase. Está acabando a bateria do celular. Então esses seres é que fazem a adaptação para que a energia da criação chegue até nós num nível adequado para que a gente possa usar essa energia. Então, quando alguém disser para você que Deus escreveu isso, que Deus falou isso, pode saber que é mentira. Não que ele esteja mentindo, mas é porque ele acreditou nisso e está passando isso como uma verdade, e não é, tá? O livro que é chamado Palavra de Deus, ele tem informações de pessoas que viveram naquela época e que entenderam os fenômenos que aconteciam naquela época como sendo provenientes de Deus. Mas não faz sentido que seja de Deus. Deus que eu quero dizer, esse Deus todo, né? Porque é lógico, o entendimento de Deus é do tamanho do entendimento que a própria pessoa tem. Então, naquela época, imagina que acontecesse uma estrela cadente, né? É claro que alguém poderia escrever lá que foi Deus que mandou uma estrela cadente que caiu em tal lugar e explodiu tudo. Vocês compreendem a diferença das coisas entre ser uma coisa e ser outra coisa, outro entendimento? Então, o que as pessoas fizeram? Eles pegaram esses conhecimentos, essas dissertações, e usaram isso como processo de domínio das pessoas. Então, o estado, né,
dominava as pessoas de uma forma, e fora do estado ainda, a pessoa que tivesse uma projeção espiritual melhor ainda ficaria sob o domínio dessas pessoas que se auto-intitulam, auto-classificam como tivesse falando por Deus, para Deus. Estão entendendo? Então, quando você ouvir uma situação disso, reflita, não aceita. Cuidado com os pensamentos joio, tá bom? A verdade liberta. Então, se o pensamento que você está tendo, que colocaram na sua ideia, está te comprimindo, está te apertando, te deixando com medo, te castigando, porque se você autoculpa, você vai se autocastigar. Você aprende disso desde pequeno. Entende? Então é esse ciclo que a gente precisa quebrar. Tá? E para quebrar esse ciclo, aí a gente chega onde, qual é o objetivo do projeto Miami? Te dar conhecimento, entendimento e exercícios para que você aprenda a abrir mão do controle. Quando nós falamos isso para uma amiga nossa, cliente nossa, ela perguntou assim: para quem? Eu vou abrir mão para quem? Aí é onde eu coloco essa ideia do todo. É para quem projetou isso tudo. Para quem faz isso tudo funcionar. É para quem te emprestou um pequeno universo para você brincar de ser filhote dele. Estão entendendo? Então, como você está aprendendo a fazer isso, quando começar a doer, quando começar o sofrimento, você entra você pode, ter a percepção e falar assim: não, alguma coisa eu estou comandando que está em conflito com o todo. Então eu preciso fazer algo, eu preciso aprender algo para que eu possa fazer de acordo com o todo. E qual é o todo? Como que o todo está agindo no seu corpo? DNA das células. As células vão saber o que fazer. Quando você tira essa pressão, a sua arrogância, a sua e a minha, né? Eu estou falando porque eu já tive esse aqui, ó, muito cascudo, sabe? É psoríase, né? Eu já tive isso aqui muito cascudo, arrancava mesmo casca aqui, ó. Tá vendo? Hoje tá lisinho aqui, ó. Olha, olha que beleza, olha. Tá vendo? Por quê? Por que que na junta? É por causa da arrogância, da dureza. Eu quero que seja assim, dessa forma. Então vai acontecer a somatização nas juntas. Por que na pele? Porque a pele é um órgão de proteção. Toda vez que o meu instinto disser que eu estou sendo agredido de alguma forma, o que é agredido? Está fora do meu controle, né? Está fora do meu domínio. Então a pele começa a engrossar, acelera a reprodução. O exemplo disso é o calo, onde o sapato aperta, né? Então, quando essas situações acontecem, a pele começa a reproduzir mais rápido, aí começa a descamar. Entende? E pode chegar num nível de descamação tão grande que começa a abrir ferida. A pele ela perde a noção. Eu estou mandando tanto essa ordem para ela que ela perde o instinto natural dela, começa a ficar complicado.
Então ela vai ficar mais fina, vai proteger menos, vai ficar mais susceptível a uma invasão, né, de um vírus, de uma bactéria. Então esse processo nosso é para isso, ele é autodidata, que é o que a gente gosta de falar. O nosso processo, o nosso funcionamento, ele é autodidata, ele ensina que algo está fora do natural. Vamos usar assim palavras bem simples. Está doendo, está sofrendo, alguma coisa dentro desse micro-universo está funcionando fora do que ele foi programado, entre aspas, para funcionar. Por isso vai doer. Tá bom? Gente, eu agradeço a vocês a presença. Eu acho que já passamos um bocadinho da hora, a garganta já está começando a reclamar. Tá bom? Caso haja discordância, questionamento, dúvida, a live vai ficar gravada no nosso perfil aí. Coloca lá no comentário, tá bom? Se precisarem de auxílio personalizado, a gente faz uma pequena troca de energia, tá bom? Porque aí precisa, né? A gente orienta de forma mais adequada. Obrigado, primo. Para vocês também, viu, meu irmãozinho, filhote, a Juju, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos arranjar um assunto aí para quarta-feira que vem, que eu creio que dentro da fibromialgia, eu acho que a gente pode encerrar o processo, né? E falar de outras somatizações, talvez, tá bom? E talvez a gente volte a falar também sobre crenças, né? Mais algumas crenças que são colocadas na gente desde a infância e que trazem esses problemas, tá? Obrigado, Juju. Um beijo para todos então, tá? Até. Onde é que encerra aqui? Não estou sabendo. Ué? Tá bom, Serginho, vamos tentar. Crença limitante. Obrigado, Deise. Eu não estou sabendo encerrar isso aqui. Estou com medo de apagar e não... Não sei como encerra. E agora, José? Ajuda aí. Não está tendo a opção aqui de encerrar. Não sei como encerra.